A 1 Tessalonicenses 5,18. E mesmo assentado, você acompanha a leitura que farei e mantenha a sua Bíblia aberta, ainda que leiamos, por enquanto, só esse verso, de onde estaremos trazendo a palavra mais específica. Eu queria que você tivesse os seus olhos voltados para toda a carta em relação ao contexto em que estas palavras foram ditas, para a gente entender de maneira mais clara sobre o que vamos pensar agora. Nos diz assim, então, as Escrituras Sagradas: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Eu acredito que cada um de nós aqui deva ter algum motivo específico para agradecer. Talvez alguns com mais dificuldade, em virtude, por certo, de algum momento muito difícil que viveu neste ano que está se findando. E não é fácil a gente louvar, agradecer e bendizer numa hora dura, numa hora da aflição, numa hora da dificuldade, numa hora da perda. Não é, de forma alguma, fácil agradecer. Por certo, para alguns, o ano foi tranquilo. Não houve nenhum transtorno, não houve nenhuma dificuldade, nenhuma contrariedade maior que ele trouxesse algum desconforto, nenhuma situação de maior dano, nenhum prejuízo mais acentuado. Talvez você passou quase que batido nesse ano diante de aflições, de problemas, mas mesmo assim você tem motivos para agradecer. Outros, quem sabe, eu estou dentro desta lista, passei um ano difícil, um ano que começou já difícil, a despeito de ser o tema da nossa igreja, o ano da alegria. Mas foi muito difícil para nós, tanto para mim, como para minha família, como para a igreja como um todo também. Lá no mês de fevereiro, quando tivemos aquela notícia que não foi muito boa de se ouvir, mas depois, lendo o Salmo 119, eu entendi: foi-me bom ter passado pela aflição, porque conheci os teus decretos. Aí a gente entende só depois, porque a didática de Deus é assim. E a despeito de toda apreensão, de todo medo, de todo receio, de todo sofrimento, estou aqui, com vocês, com a minha família. E não foi fácil, mas posso dizer hoje que o Senhor esteve comigo. E a única coisa que eu tenho a fazer junto com vocês é agradecer. E se eu fosse aqui dar oportunidade a cada um, talvez fosse contar algo também como o meu problema, com um sofrimento, talvez até maior do que o meu. Mas isso não nos impede, de forma alguma, de darmos graças a Deus. E quando o ano se finda, as expectativas para o que vai começar, por mais que a gente tente encarar como algo normal, um dia que passa para o outro dia, não é nada demais em relação à continuidade dos dias, mas a gente inconscientemente, ou mesmo forçado pela cultura, começa a pensar, começa a ponderar: será que 16 vai ser como foi 15? Vai ser melhor, vai ser pior? Será que, já que comigo não aconteceu esse ano, vai acontecer o ano que vem? E a gente começa a aludir várias coisas, a pensar vários aspectos. Mas uma coisa nós nunca podemos deixar de lado, nós que somos crentes, nós que estamos dentro de um ensino que é das Escrituras, que é um dever cristão sermos agradecidos.
E não é uma coisa apenas pontual, circunstancial, momentânea, de uma hora apenas, mas é uma característica virtuosa de quem é crente. Ser agradecido. O versículo que nós lemos aqui nesta noite nos traz esta mensagem. E o apóstolo Paulo diz: em tudo, dai graças. Para vocês entenderem o que Paulo estava dizendo na igreja de Tessalônica, é bom a gente se situar um pouco nesta carta, que é a primeira carta que Paulo escreve à igreja que transtornou o mundo, segundo o relato de Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja que abalou o mundo com a sua maneira de viver. A igreja que trouxe ao mundo da época, no primeiro século, uma movimentação na cidade que ficou conhecida, ao ponto de dizer: vede quanto eles se amam, diziam dos Tessalonicenses. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para algumas coisas que a gente precisa compreender. Depois de ele fazer como de costume sua saudação e dar graças a Deus pela vida dos crentes, apresentar a sua credencial apostólica e o seu ministério pelo qual o Senhor o havia chamado, especificamente na Macedônia, quando ele foi chamado para atravessar a Macedônia e ir para o lado de Tessalônica, e lá chegou para levar a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo dá graças a Deus pelas notícias que ele estava recebendo de Timóteo, seu companheiro de ministério, e que estava regressando como um portador de notícias muito interessantes a respeito da igreja, do que Deus estava fazendo. Mas a segunda parte da carta é onde está esse contexto do capítulo 5, que está no final da segunda parte da carta. É uma exortação que Paulo faz para a maneira como devemos viver nesse tempo. Para vocês terem uma ideia e saberem o que estava acontecendo, o principal elemento de expectativa da igreja de Tessalonicenses era referente à parousia, ou seja, referente à volta de Cristo. E sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de me reportar à segunda carta, que é a carta que trata especificamente sobre esta mensagem: Cristo está por vir. E os crentes de Tessalonicenses estavam vivendo dias difíceis, dias de muita perseguição por conta do império, que trazia muitos transtornos aos crentes daquela época, e alguns estavam vivendo de uma maneira muito estressada, achando que a volta de Cristo estava demorando demais, e agora como suportar aquele tempo de dificuldade, aquele momento difícil da sua caminhada. E Paulo então resolve escrever a sua carta, e depois de alguns pontos interessantes, ele exorta os crentes a viverem de uma maneira confiante em Deus. E para que essa confiança pudesse ser contínua na existência deles até a volta de Cristo, eles deviam praticar algumas virtudes, desenvolver algumas coisas que seriam muito fundamentais para a vida deles. E dentre essas coisas, o apóstolo Paulo diz: olha, em tudo sejam agradecidos. E o pensamento é lógico. Pare e pense aqui comigo. Imagine uma pessoa que só questiona, só reclama, só murmura de tudo. Como é a vida dessa pessoa? Eu não estou falando aqui do ponto de vista espiritual, não. Estou falando aqui do ponto de vista mesmo social, da questão relacional, da questão interpessoal. Como será viver com uma pessoa dessa? Você já imaginou? Viver com alguém que é o tempo todo reclamando. Deve ser um tormento. Deve ser, como dizem aí no dito popular, o inferno. Viver com gente assim. Então tem lógico o que Paulo está dizendo. Se eu alimentar no meu coração, em vez do lado da murmuração, a gratidão, mais facilmente eu enfrentarei a jornada e o tempo difícil da minha vida.
Não estou dizendo que é bom quando a gente passa pela aflição, pela dificuldade e pelo tormento, ficar batendo palma e, sabe, arregaçar aqui a boca e sorrir. Não, não é isso. Não é esta a mensagem. Mas quando Paulo diz em tudo, significa procure enxergar, procure encontrar aquilo que vai lhe fazer motivado para continuar, para esperar. E ele diz algumas coisas que eu queria pensar com vocês aqui nesta noite. Primeiro, eu queria dizer para vocês que a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo. Se você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: olha, vocês são um modelo de igreja para todos os crentes da Macedônia. Uma igreja exemplar. E ele diz as características que faziam daquela igreja uma igreja modelar. Ele fala da operosidade da fé daqueles irmãos. Eram operosos naquilo que criam, não só criam intelectualmente, mas naquilo que criam, desenvolviam a sua fé. Eles eram pessoas que tinham um amor abnegado, não eram pessoas egoístas, não eram pessoas que se isolavam, participavam de tudo. Certamente eram pessoas que contribuíam para a sociedade, contribuíam para a comunidade e com certeza ajudavam aos que precisavam de ajuda. Eram abnegados no seu amor, eram altruístas na maneira de amar. Em terceiro lugar, nos diz o texto, eles eram firmes na esperança. Era uma igreja bem fundamentada, bem arraigada, bem estruturada, que tinham uma esperança sustentada na crença da volta de Cristo Jesus. E nem por isso, por ser esta igreja modelar, eles deixavam de ficar momentaneamente angustiados, preocupados com a aflição. Aí Paulo diz: olha, não é assim que vocês têm que ficar. E a segunda carta dele é justamente para chamar esses crentes a entenderem que o tempo está próximo e que de fato o dia do iníquo será totalmente exterminado com o sopro da boca de Cristo Jesus, e que eles aguardassem pacientemente esse dia triunfante do final de todas as coisas. Mas até lá, eles tinham que continuar vivendo assim, esse tipo de vida. Então era uma igreja que nos mostra a igreja que nós devemos ser. Se a gente for assim, ficará mais fácil entender o que agradecer. Segunda coisa, era uma igreja que tinha basicamente 3 grupos de pessoas. Portanto, a igreja é como a nossa. Aliás, eu acho que até uma igreja com mais característica de coisas que eu vou dizer aqui do que a nossa, porque eu não consigo enxergar essas coisas que Paulo enxergou na igreja de Tessalônica. Quer ver? Abra aí, por favor, capítulo 4 de Tessalonicenses. Agora já indo lá para o texto. Veja o versículo de número 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Como é que Paulo fala, exortando os irmãos daquela igreja? Exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Veja só, uma igreja que era modelo, tinha gente insubordinada, tinha gente desanimada e tinha gente fraca. Será que nós parecemos com essa igreja modelo? Mais com o modelo que ela possuía de operosidade de fé, de abnegação, de amor, de firmeza de esperança? Ou somos uma igreja de gente mais insubordinada, de gente mais desanimada, de gente mais fraca? Esses são os 2 pontos da carta de Paulo. Primeiro, ele dá graças: vocês são um modelo para todos os crentes da Macedônia. Depois ele disse: agora também eu quero que vocês exortem, chamem a atenção, venham para junto de vocês aqueles que estão vivendo de maneira insubmissa, de maneira desanimada, de maneira fraca. E com todos vocês sejam pessoas longânimas, cordatas.
A palavra para longânimo aqui, do versículo 14, do capítulo 5, é gente de fôlego longo. Você já ouviu alguém dizer, vou contar até 10? Ai, respira fundo. Inclusive eu estava lendo um texto esses dias, de uma técnica de autocontrole. Quando você estiver a ponto de explodir, basta 30 segundos, diz o texto lá. Você, em 30 segundos, você respira, faz... Aqueles 30 segundos vão trazer um equilíbrio, que você não vai dizer o que você tinha que dizer, e que, por certo, iria causar um grave dano. Paulo está dizendo assim, ó, com todos vocês, tanto os de fora como os de dentro, tenham um fôlego longo, respirem fundo. Gente, a palavra que aparece aí para insubmisso, no versículo 14 do capítulo 5, que vem antes das virtudes que Paulo está listando, ela só aparece uma única vez em todo o texto do Novo Testamento, e é justamente aqui. Insubmisso, por mais que a gente entenda só como aquelas pessoas que não se submetem a outro, e essas pessoas são pessoas de difícil relacionamento, porque gente insubmissa, gente que não se submete, é gente que não respeita, é gente que se acha a própria autoridade, e em regra são pessoas desordenadas, em regra são pessoas irresponsáveis. Desanimados também só aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, e é aqui no versículo 14. Os desanimados são aquelas pessoas que vivem abatidas, preocupadas, tristes, e por certo, por causa daqueles que se mantêm insubordinadamente no grupo. Desanima, traz, sabe? É como se a gente dissesse, puxa vida, como é que eu vou conseguir viver do lado de gente assim? Aí dá um desânimo, e eu vou dizer para vocês, como liderança, como pastor, não tem coisa mais desanimadora para a gente do que a gente falar, ensinar, mostrar, pregar, e o resultado não vir. Rapaz, isso que a gente... Mesma coisa que um pai ou uma mãe ensinando o filho, ensina. E quando o resultado não vem, parece que desânimo, dá vontade às vezes de entregar os pontos. Mas quem ama não entrega os pontos. Quem ama não desiste. Quem ama respira fundo e começa tudo de novo, até a hora que vai ver o resultado. Então, gente desanimada não pode ser largada de mão. Gente enfraquecida, gente abatida, gente triste, nós não podemos, assim como os insubmissos, largar de mão. O que Paulo está dizendo aqui. Terceiro, ele diz os fracos. São pessoas não fracas fisicamente. A palavra que aparece aqui para fraco no texto grego, não são as pessoas fracas fisicamente, porque senão eu já estava dentre elas também. Gente assim como Tales, Jairo, Mauricinho, são pessoas fracas, não é como Gabriel, Ícaro, Marcelo, gente, não é essa relação de fraqueza que está se falando aqui. A palavra aqui é fraqueza espiritual, e faz sentido, presta atenção. Se você tem num grupo de pessoas insubordinados, desanimados, qual é o resultado lógico final dessas coisas? Um grupo enfraquecido. O apóstolo Paulo, então, nesta lista de virtudes, ele apresenta um modelo, mas diz que mesmo dentro desse modelo tem gente assim, e como tratar com pessoas assim. Aí ele passa da parte geral da sua lista de virtudes e estreita para a parte individual. E traz 3 palavras aqui que estão no imperativo.
que são o conjunto da ação de graças. Aí ele fala aí, olha, versículo de número 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. No texto que foi escrito o Novo Testamento na língua grega, esses 3 versículos, eles aparecem na lista da individualidade. Não é mais uma orientação coletiva para a igreja como um todo. A primeira parte sim, e a última parte também. Mas esses 3 versículos que estão entre a exortação coletiva, Paulo chama a individualidade. É cada um individualmente tem que saber ser pessoa alegre, tem que saber que precisa orar e tem que saber agradecer. Não é coisa coletiva, não. É individual, porque quando o individual, cada um fizer, o todo refletirá. E então ele diz, como se deve viver, que é a parte final, que eu vou concluir agora, fazendo a aplicação sobre a ação de graças. Como a igreja modelar, que tem gente assim, deve viver. Qual a expectativa que nós queremos, como pastor da igreja, e a liderança que está aqui hoje representada pelo presbítero Álvaro, e como cada crente que aqui veio nesta noite, qual a expectativa que nós queremos viver em 2016? Como é que nós vamos adentrar o novo ano? O que vamos alimentar em nossa vida de fé, em nossa vida de cristãos, para vivermos um ano e chegarmos de novo ao final dele, ainda que atravessemos por dificuldades, passemos por provações, tenhamos tribulações, privações, sofrimentos, tormentas, como viver? Aí ele diz, primeiro, vocês têm que se regozijarem sempre. A expressão que está aí de regozijo, ela está linkada com o dar graças. No texto original é um tripé, não se tira o regozijo, a oração e a gratidão, porque vai cair, é um conjunto. E quando Paulo está dizendo isso para os crentes de Tessalônica, se regozijarem, ele está dizendo, a despeito da aflição que vocês estão vivendo, pela perseguição, pelo tormento que o império está impondo sobre vocês, vocês têm que pôr a alegria de Deus no coração de vocês para o futuro. Jesus está por voltar, Ele virá nas nuvens, o futuro é certo, é garantido. Não se pautem por esse momento circunstancial da perseguição de Roma, do império, do sofrimento que vocês estão passando. Olhem para Deus, o futuro é garantido. E aqui é um futuro que não é um futuro sem resultado, é a certeza da esperança da glória. Isso vai animar o coração, isso vai alegrar o nosso coração, e tem efeitos benéficos e positivos, irmãos. Pode ter certeza disso. A didática de Deus é assim, trabalha para alimentar em nosso coração a alegria da salvação, não é alegria com o sofrimento. De forma alguma, Paulo não está dizendo para vocês, ó, quando vocês estiverem lá numa mesa de cirurgia, né, e estiver pronto para ser cortado, não fique lá achando que aquilo é alegria, não, que não é. Não adianta dizer que é, porque quem disser que é, está sendo hipócrita, é mentira. Alguns grupos de crentes que vão dizer, alegria é assim mesmo, cantar louvores, não. Quem está chorando, chore, quem está alegre, cante. É assim que a Bíblia diz. O que ele está falando de alegria aqui é mesmo que esse dia chegue, esse momento difícil se aproxime, essa hora de enfrentamento chegue, não perca no seu coração a alegria da salvação, do futuro com o Senhor. É isso que Paulo está nos mostrando, e este efeito é benéfico, porque nos dá a certeza, a garantia de que o Senhor está conosco. E quando a gente passar pelo momento difícil, nos regozijando, nós vamos dar graças a Deus e vamos dizer obrigado, Senhor. Eu não vou contar nada da minha experiência, porque os irmãos já sabem. Não foi fácil, em todos os aspectos, desde o aspecto físico, orgânico,
ao aspecto econômico, material, não foi fácil. Como enfrentar aquela hora? Mas Deus foi abrindo assim as portas. Tudo. O apoio do conselho, o apoio da igreja, a ajuda de irmãos de longe, de irmãos de perto, da família, de amigos. E até o médico que apareceu para fazer a cirurgia, que eu nem sabia quem era, lá em São Paulo, foi mandado por Deus. Depois que a gente passa, que a gente vai ligando os pontos. Quem já brincou aqui de fazer aquele desenhozinho que vem nas revistas coquetel, com os numerozinhos assim, 1, 2, 3, 5, 7, aí tá só os numerozinhos, aí você vai ligando, né? Você só consegue fechar o desenho quando o último número você chega lá, e às vezes os números estão todos desordenados assim, aí você vê a visão completa. É mais ou menos assim. Na hora a gente não consegue enxergar direito, na hora a gente não consegue ver, mas se o nosso coração estiver alimentado pela alegria da salvação, alegria no Senhor Jesus, nós vamos, quando terminar de unir todos os pontos, a gente vai ver, glória a Deus, se formou um grande resultado, o Senhor seja engrandecido. Segundo lugar, olha o que o apóstolo Paulo fala, é orar sem cessar. Essa ideia de orar sem cessar, queridos irmãos, ela é complementar. Quem está com o coração alegre, está em comunhão com Deus. E orar sem cessar aqui, não pense que é questão quântica, de você ficar as 24 horas do dia orando, como alguns pensam. Tem gente que estabelece a hora, o lugar, o dia, vai para o monte, vai para debaixo da árvore tal, né, na hora tal, e sabe, faz todo um ritual, e acha que a oração só é válida se for daquele jeito. Não é isso que é orar sem cessar. Orar sem cessar é ter um coração continuamente em comunhão com Deus, falando. São orações, frases, orações silenciosas, orações altas, orações de gratidão, orações de confissão, orações de bendizer, orações de louvor, são frases. E eu sempre gosto de frisar aqui, é na cozinha quem está cozinhando, é no trânsito quem está dirigindo, é no caixa do banco quem está no caixa do banco, é na sala de aula quem está na sala de aula, e às vezes é difícil você orar. E no trânsito de Salvador, misericórdia. Mas sem cessar significa espírito de oração. Olha a sequência lógica de Paulo. Aí ele conclui dizendo, olha só, versículo 18: em tudo dai graças. E ele diz, por que devemos dar graças? Porque esta é o quê? A vontade de Deus. Sabe o que significa isso, meus irmãos? O texto aí nos diz o seguinte: diante de todas as circunstâncias, diante de todas as dificuldades, a todo tempo orando e se alegrando, não importa quais sejam elas, perseguição, doença, enfermidade, qualquer outra coisa, você seja grato a Deus, externe uma palavra de gratidão. Dr. Harvard, comentando esse versículo, ele cita a história de Poliana. Quem já leu Poliana aqui? Aí, tem muita gente que já leu. E ele fala do jogo do contente, que está lá no livro Poliana. E diz mais ou menos assim: se a gente não conseguir entender por que quebrou a perna, agradeça, porque podia ter sido pior, ter quebrado as duas. Esse é o jogo do contente. Se a coisa está ruim,
É difícil agradecer naquele momento, mas agradeça pelo menos porque podia ter sido pior. Já imaginou aí você pensando dessa forma? Como o nosso coração será mais enternecido, será mais aliviado, será mais contente, será mais orante, será mais grato? Não é fácil, é difícil esta crescente de regozijo, de oração e de gratidão, mas é um dever pessoal, individual para cada crente. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja grato, glorifique a Ele em todo o tempo, diz nosso catecismo, mas desfrute dEle também em todo o tempo. Já pensou se a gente fosse desfrutar de Deus só nas horas boas? Nas horas de benesses e bênçãos? Que entendimento nós teríamos do desfrute da presença dEle nas horas duras? Então, ser grato, meu irmãozinho, minha irmãzinha, é cumprir regiamente o que Deus requer de nós, e Deus requer que sejamos gratos. Quero concluir, antes de fazer minha aplicação, dizendo para vocês algumas coisas. Eu já tenho dito aqui, quando eu falo de gratidão, que é um dever cristão. Já tenho falado sobre aquilo que disse Cícero, lá no primeiro século, que é a moeda reluzente com a qual pagamos as dívidas do coração. Mas recentemente, uma pessoa postou um vídeo e mandou para a Leísa, e Leísa me mostrou e eu achei interessantíssimo. O professor português Antônio Nóvoa foi convidado para dar, ele é da Universidade de Coimbra, em Portugal, foi convidado para dar a aula inaugural na UNB, Universidade de Brasília. E naquela aula inaugural, ele evocou a gratidão por estar ali ministrando aquela aula. E ele começou dizendo assim: eu quero agradecer o convite e quero falar aqui do Tratado de Tomás de Aquino sobre a gratidão. Qual é o Tratado de Tomás de Aquino sobre a gratidão? Ele diz que a gratidão tem 3 níveis. Tem o nível superficial, o nível intermediário e o nível mais profundo. No nível superficial, ele diz, é o nível do conhecimento, é o nível do cognitivo. É o nível das pessoas que tomaram conhecimento de alguma coisa, somente. E ele fala, na língua inglesa é o thank you. Thank you é só tomar conhecimento. No inglês, thank you não é mais do que isso. Quando você diz thank you, só está dizendo, reconheço. Esse é o nível superficial. O nível intermediário, diz ele, é o nível da interpretação, é o nível da gratidão no sentido de reconhecer que alguém lhe fez alguma coisa. Aí ele traz a língua europeia, o merci em francês, que diz, eu agradeço a mercê que você me fez. Ou gracia em espanhol, ou em italiano gracia. Eu sou agradecido por aquilo que você me fez. É o nível intermediário. Mas ele falou que só existe em uma língua, no português, o nível da gratidão profunda. No português é obrigado. Ele diz assim, é a única língua que nos vincula ao outro.
Eu me sinto obrigado a você. Eu me sinto vinculado a você por aquilo que você me fez. Não é só tomar conhecimento, thank you. Zudankan em alemão. Não é só saber que alguém fez alguma coisa, merci, gracia. É dizer, e nós somos portugueses, somos brasileiros, falamos a língua portuguesa, eu me sinto vinculado a você, grato por aquilo que me fizeste. Quero chamar isso para dizer o seguinte, que em 2015, terminando, adentrando 2016, nos vinculemos mais ao Senhor, nos sintamos mais obrigados a Ele, por aquilo que Ele tem feito por nós, nos sintamos mais obrigados um ao outro, horizontalmente, por aquilo que convivemos como irmãos, nos vinculemos mais uns aos outros, não tenhamos só o nível superficial do conhecimento, não tenhamos só o nível intermediário, eu sei que você me fez alguma coisa, mas nos vinculemos uns aos outros, a Deus, nos amarremos mais uns aos outros, sejamos mais gratos uns com os outros, mais obrigados com meu irmão, mais obrigado com ele, o dever que eu tenho para com ele, ele para comigo, mais vinculado com as verdades de Deus, isso é ser grato. Eu queria nesta noite convidar você a pensar isso comigo, e olhe só como o texto de Tessalonicenses termina aí o versículo de número 18, tudo isso só é possível porque Cristo Jesus está conosco. Essa é a vontade dele em Cristo Jesus para convosco. A palavra que aparece aqui para vontade é a palavra para decreto, testemunho, preceito de Deus. Não é opção nossa ser agradecido. Eu vou ser grato se der para ser. É uma obrigação nossa como crente. A vontade de Deus nos obriga a sermos gratos para com Ele e para com os outros, porque Cristo Jesus nos alcançou, e essa é a maior de todas as bênçãos, a salvação que partilhamos juntos, que dividimos juntos, e juntos temos que ser agradecidos. Que Deus nos abençoe.